A eterna pergunta: refrigerante e dieta. Refrigerante zero e dieta. Todos nós sabemos... Vou melhorar sua pergunta. Todos nós sabemos que o atleta de fisiculturismo toma constantemente refrigerante, principalmente em pré-contest. Mas o abuso de adoçantes em fase de pré-contest, pela sinalização do doce, não pode aumentar a fome? Ou isso é muito pouco? Vou falar a real. Porque existem alguns estudos que falam sobre o adoçante e a sinalização no cérebro de vinda de glicose. Existe. Só que assim, a primeira pergunta é saúde ou performance? Aí quando a gente vai falar nisso, porque as pessoas pensam que tem a mesma coisa. O fisiculturista toma refri, é saudável. Não, não é saudável. Não é. A questão não é essa. A questão é, não atrapalha... Dolly. Começa os memes, né? O motivo Ele é patrocinado da Dolly, cara. Muito bom. Eu amo internet, velho. Então, a galera confunde as coisas. Então, assim, se o refrigerante zero vai te manter focado no resto da dieta, Exato. se ele te satisfaz a vontade de doce, para você conseguir manter a dieta, Eu não vejo problema nenhum. não vejo, toma. Exato. E tem sódio. 29 miligramas. Não. Olha, velho, essa história de sódio eu acho que é um negócio que me 28, irrita. 29 miligramas em 200 ml. 200 ml. Não, é ridículo. Só pra você entender, tá? Sódio é sal. E quando você põe na comida um pacotinho, são 1000 Isso. miligramas. Então não é 28. Não é 1000, não. Não é 1000, não. Não, é 1000 1000 de cloreto de sódio. Isso. Mas é 1 para 1 a dissociação Isso aí. molar, nem vem. Então vai é dar metadinha. Renato, é seu professor, é seu diretor, é seu reitor lá, Renato, cuidado. Mas de qualquer forma, só pra galera entender em termos de grandeza, né? Sim. A gente tá falando em 29, 30 Estamos falando de nada. A verdade versus gramas por dia. é essa. Exato. Ou seja, gramas são 1000 vezes miligramas. Não, o brasileiro médio consome aí entre 3 e 5 gramas de sódio por dia. O pessoal que abusa um pouquinho mais chega até a 10, né? Eu estava vendo alguns estudos. E isso é muito mais preocupante, né? Principalmente por conta de caldo quinor, essas porra tudo, né? Do que tomar uma Coca Zero que tem falar do sódio. Agora vamos falar da saúde. Vocês, estudiosos da farmacologia e que compreendem profundamente o que partículas químicas e como elas se comportam dentro do nosso corpo. Vocês já ouviu a história de que para cada copo de refrigerante você precisa de 1,5 litro de água para limpar essas substâncias presentes no refrigerante? Não, Já viu esse negócio? isso era Lair Ribeiro. Isso é Lair Ribeiro. Não, eu vou contar um caos para vocês. Conte. Né? Teve uma vez que teve uma discussão sobre as histórias de utilizar aquele shot de limão para melhorar a acidez estomacal, porque o limão tem um efeito no pH do estômago, não sei o que. Daí eu falei, tá bom, você sabe como é que funciona um tampão? Perfeito. Aí eu falei, você sabe qual que é o pKa do ácido cítrico e do ascórbico, que são os dois principais ácidos que a gente tem ali no limão, certo? Não sei. Então você não sabe como que se comporta o ácido num meio mais ácido que ele, né? Então você não sabe quanto que você deveria consumir de limão, suco de limão, para conseguir fazer um tampão. Para fazer uma cócega. Exato. Daí eu lembro até que eu fiz a continha, cara. Eu acho que tinha dado mais de 130 litros de suco de limão para poder funcionar como um tampão no estômago. É sério, velho. Sobre substâncias químicas como duro, corantes, que é uma das principais substâncias que deve ter no refrigerante. Uhum. E alguns estabilizantes, alguns componentes, talvez alguns fosfatos, sei lá. Essas substâncias dentro do nosso corpo, ela tem algum tipo de comportamento que possa vir ter algum tipo de comunicação com câncer? Essa relação do câncer Vem por conta de um tipo de adoçante. vem do ciclamato, Ciclamato de sódio. que é primeira geração, aquela Coca lata... Diet. Isso. A Diet. Mas o ciclamato de sódio ainda é muito utilizado no adoçante em gotas, hein? O adoçante em gotas comum é sacarina e ciclamato. Sim, então. Sim, só aquele que baratinho. Adam deve lembrar que eu peguei um artigo de dose
de adoçante e fiz as contas do peso do rato para peso para humano. Que é o que a gente chama de alometria, para quem não sabe. Então, assim, o equivalente em dose que eles usaram em rato para induzir câncer era um humano de 80 quilos tomar 30 litros de coca por dia. 30 litros de Coca-Cola. Então assim, você tem que entender que o artigo... Para entrar numa zona de risco, não para ter o câncer. Exato. Então assim, os artigos, eles são feitos para provar um ponto. Né? Sim. Que tem a ver com quem patrocina o estudo. Sempre vai ter um viés. Eu tenho vários artigos que mostram benefícios de cigarro, por exemplo. Entendeu? É sério? É lógico. Tem aquele filme, né, Obrigado por Fumar. É muito legal esse filme, que é uma história real de um dos caras que era lobista da indústria do cigarro nos Estados Unidos. Ele reunia uma bancada de cientistas foda só para poder mostrar que cigarro é legal. É sério? Assiste esse filme, velho. Caceta, esse que assim, o Brasil... Como é que ele conseguia fazer essa mágica? Lobby, marketing. Mas tem alguma base? Por exemplo, me prova uma coisa que Tá o cigarro bom, é bom. sei lá, vamos ver o que a nicotina pode fazer de bom pra você. Entendeu? Te dá foco. Você sabe que tem muita gente que usa chiclete pra de estudar. nicotina. Pra estudar, pra treinar. Tem vários fisiculturistas gringos que usam chiclete de nicotina pra treinar, ficar mais focado. Caralho. Ele melhora a sua concentração? A nicotina faz isso. É uma das características positivas da nicotina. Sim. Tanto que a gente tem um receptor no nosso organismo que chama receptor nicotínico. Que a primeira vez que ele foi identificado foi pela sua ligação com a nicotina. Mas que o ligante natural dele é a acetilcolina, né, Gabriel? Sim. Mas aí a questão é, ciência, existem vários pontos de vista, né? Eu posso falar o que eu quiser. E eu posso comprovar o que eu quiser. Tinha um professor meu que falava que números não mentem. Homens usam números para mentir. Exato. Então, assim, o artigo sempre vai responder uma pergunta. E eu posso escolher a resposta eu posso escolher a pergunta que eu quero responder. Sim. E aí eu puxo para esse lado. Então, ciência é isso. Falando em ciência, por exemplo... Nosso papel como cientista, né? Nada mais é do que pegar esses dados. O legal da ciência é isso. Você pega esses dados e você tenta reproduzir nas mesmas condições, no seu laboratório, para ver se você chega nos mesmos resultados que o outro pesquisador, para ver se ele viesou os dados. Você até chega, você fala, não, beleza, concordo, nicotina causa isso. Falar que o cigarro faz bem, aí é a parte do lobista. 30 litros de refrigerante para pensar num câncer. Sim. Que seria o equivalente a você, sei lá, usar 3... de refrigerante de aspartame com ciclamato. Isso. Que não se usa mais. Não. Piorou, não se usa mais. Hoje você usa sucralose, quase Sucralose. 90%. É mito essa conversa de que você utilizar substâncias químicas como as presentes no refrigerante, que você usa água para limpar o organismo. Isso acontece de forma natural, não é ingerindo mais água ou menos água. Mas ingerir no mínimo, porque tem gente que não toma não água. bebe nem Se o você mínimo, me fala exato. isso, vai ter o retardado que só vai tomar coca. Isso. O Cariani falou que não precisa tomar água. Meu fígado limpa. Aí o cara tá mijando escuro, né? Não sei por quê. Bom, se é para tomar 30 litros de coca para dar ruim, eu vou tomar só 5. Tipo isso. Você sabe que teve atleta meu que eu tive que dar uma cortada nisso porque bebia média de 4 litros de Coca-Cola por dia. Aí é abuso, né? Coca zero. Então, mas daí eu cheguei e tive uma conversa séria com ele e falei, olha, amigão, você tem que se tratar porque você tem um problema psicológico, de compulsão, você tem que ter um acompanhamento diferenciado. Porque seu problema não é a dieta, vamos dizer assim. Seu problema é que você não consegue ficar sem ter uma porcaria doce na sua boca. Você não é atleta de cabeça. Agora um detalhe. Você já viu médicos ou até alguns nutricionistas dizendo que se você for para tomar um refrigerante é melhor tomar o com açúcar do que o zero? Não. Porque, já viu, né? Cara, ele tá querendo dizer, será que é desse mito do ciclamato? Deve ser, né? Velho. Deve ser nessa viagem. Porque tem médicos que eles literalmente crucificam os adoçantes. Crucificam. Existe algum estudo respaldado? Não, Renato. Existe algum estudo respaldado que dá um alerta perigoso aos adoçantes? Cara, se fosse pensar quando surgiram os adoçantes, que daí virou uma onda de tudo ter adoçante, até porque
Nessa mesma época, o adoçante surgiu para poder diminuir o consumo de açúcar, que foi colocado como sendo um dos vilões. Aliás, né, na nutrição, cada década surge um vilão. Sim. Primeiro é o colesterol, segundo é a gordura saturada, depois é o açúcar, sendo que no fim das contas é o povo comendo merda o dia inteiro, né? Que nenhum deles isoladamente faz mal. A real é essa. Agora, quando surgiu, sei lá eu qual que era o grau de exposição da população a adoçantes desse tipo. Eu acho que teve até uns relatos de caso, né, Gabriel, uns case reports, de teratogênese, né, surgimento de alguns tipos de tumores, mas vai saber para quanto que esse povo foi exposto. Porque não era tipo assim só a Coca-Cola que tinha adoçante. Era chiclete, era bala, era qualquer coisa tinha adoçante. Porque se o problema é açúcar... E a gente entra num outro problema que é muito filosófico, mas é o seguinte. Não existe hoje como fazer um estudo em humano de causa e efeito de nada. Uhum. Me dê um indivíduo saudável. Exato. 100%. Né? O que isso quer dizer? Não existe. Como é que eu vou isolar a pessoa? O cara já consome adoçante sem querer, ele já toma radiação sem querer, ele já... Tá exposto à poluição. Aí você pega assim, cara, qual foi a causa disso que aconteceu? Eu brinco, né, que a causa é morar em São Paulo. Ué. Aí você faz correlação, mas você não pode bater martelo de causa e efeito. É muito difícil você... Por isso que a gente usa modelos animais, que daí a gente consegue isolar todas as variáveis.